Olá, boa noite. Somos do 8º período de nutrição. Hoje estamos aqui para apresentar o tema pré-bióticos e probióticos na inflamação intestinal em pacientes com doença renal crônica. Eu sou a graduanda Andréa Sabino Pereira Cunha, a minha amiga graduanda Maiara Cristina Mendes e a nossa orientadora Lidiane Silva Rodrigues Deline. Então, a insuficiência renal crônica ela é um problema de saúde pública. É uma doença silenciosa que compromete aí a taxa de filtração glomerular. Então, ela ocasiona alteração da homeostase corpórea, aumentando aí o acúmulo de tóxicos de ureia nos tecidos, principalmente no intestino. E ocorre, então, a disbiose intestinal. Temos aí, então, uma intervenção nutricional para o restabelecimento da barreira epitelial intestinal, o aumento aí da microbiota saudável, a redução da uremia, da toxicidade, a redução das toxinas inflamatórias e aí a qualidade de vida da pessoa. Então, com o objetivo que é proposto o uso de prebióticos e probióticos acionados a uma alimentação equilibrada para restabelecer o equilíbrio microbiano e, consequentemente, a restauração da barreira intestinal. Então, a insuficiência renal, ela é uma doença que quando se manifesta é porque já houve comprometimento pela perda da função renal, onde aí a taxa de filtração glomerular é comprometida, que leva ao acúmulo aí das toxinas e o desequilíbrio hidrolítico, ácido básico e da redução de diurese. Aqui no quadro nós temos uma classificação da progressão, referente aos estágios da doença, entre na fase 1 até a fase 5. A fase 1 ela já está alterada aí a filtração entre 90, a fase 2 levemente diminuída aí entre 60 e 89, a fase 3 já está moderadamente diminuída entre 30 e 59, a fase 4 já está severamente diminuída entre 15 e 29, e já a fase 5, ela já entra em falência renal funcional, que já entra na terapia substitutiva aí, que ela já está menor que 15. Então, a inflamação e a microbiota na insuficiência renal. Então, o processo inflamatório, ele é a resposta do organismo a qualquer tipo de agressão. Em outras palavras, é a reação do sistema imunológico aos danos da lesão celular e tecidual. Então, o estado inflamatório crônico observado na insuficiência renal crônica, ele reflete aí na elevação dos níveis séricos, aí da proteína creatina, nas citocinas e na prostaglandinas e leucotriendos. Então, isso o que vai acontecer? Ela está associados aí aos mediadores imunoinflamatórios, que isso vai levar ao estresse oxidativos. Então, lá, da desintegridade da barreira epitelial intestinal, dos danos quantitativos e qualitativos aí na microbiota intestinal ocorridos na inflamação intestinal, o aumento aí da concentração de amônia, de ureia no meio intestinal, a disbiose intestinal, e isso leva aí o agravamento da doença renal crônica a outras doenças associadas, principalmente o diabetes mellitus, a cardiopatia, a hipertensão arterial. Então, a intervenção nutricional. Então, os probióticos, são definidos como uma alimentação constituída por micro-organismos vivos, que ao ser consumida em quantidade adequada, ele pode gerar benefício ao hospedeiro. Então, o grupo gênero mais conhecido são os da bactérias lactobacillus e bifidobactérios. Já os prebióticos são definidos como ingredientes seletivamente fermentados, são identificados aí como os disacarídeos, o lactitol, lactulose, xilitol, oligosacarídeos, as inulinas, fruto-oligosacarídeos, galacto-oligosacarídeos, oligosacarídeos de soja, xilo-oligosacarídeos e amido resistente. Então, os probióticos, ele entra aí na reposição da microbiota intestinal, na redução das bactérias patogênicas, aumentando aí a imunidade e a redução da inflamação intestinal. E os prebióticos aí apresentam compostos bioativos, moduladores intestinais, auxilia no aumento da microbiota e ele tem o produto final da fermentação, dos ácidos graxos,
nos controladores de citocinas pós-inflamatórias e no antioxidantes redutores aí do estresse oxidativo. Aqui vou falar sobre os benefícios dos probióticos na saúde do paciente com doença renal crônica. Essa é uma imagem de uma barreira epitelial intestinal na fase simbiótica, que é uma funcionalidade aí normal. Então, os micro-organismos aí, probióticos, eles são capazes de sobreviver, né, nessa parte do trato gastrointestinal e aí restaurar o equilíbrio da flora intestinal. Então, aqui na letra A grifada, está indicando que ele melhora a barreira intestinal, onde, né, ele aumenta a integridade do muco e dá essa junção mais apertadinho, então aumenta a sobrevivência das células epiteliais. Aqui, onde está grifado no B, tem ação antimicrobiana, então por meio da redução aí do pH local, então ocorre a produção de peptídeos antimicrobianos, então a isso ele controla o crescimento aí de patógenos, né, e também estimula a produção de IgA. E aqui onde está grifada a letra C, então ele dá o efeito anti-inflamatório, então ele melhora a tolerância à imunidade, então ele aumenta a imunidade. E aqui onde está a letra D, então ele conduz aí uma competição por nutrientes e metabólicos dos ácidos biliares. E isso diminui aí o limite de produção das toxinas urêmicas do intestino. Então são todos esses os benefícios aí que eles acarretam na nossa parte epitelial. Então, o uso aí de recomendações de probióticos e prebióticos na doença renal crônica. Estudos relatam que a escolha de uma cepa de probióticos, juntamente com a quantidade padrão ideal administrada por um determinado período, auxilia aí o equilíbrio populacional de variadas colônias aí nos micro-organismos presente aí no trato gastrointestinal. Então, consequentemente, o potencial de micro-organismos patogênicos ele é reduzido. Então, dentre as cepas apresentadas, a maior eficácia na redução da disbiose foram encontradas dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterius. Aqui estão nas dosagens, né, de 2 vezes 10 dozeavos, que teve a redução da ureia e endotoxinas, no período administrado aí de 1 a 6 meses, a Bifidobacterias de 16 vezes 10 nona, na redução das citocinas pró-inflamatórias no período administrado de 1 a 6 meses. Então, a combinação dos prebióticos e probióticos apresentam bons resultados. Então, as combinações de prebióticos e probióticos apresentam bons resultados. Então, dessa forma, quando administrados em combinação com as cepas, essas cepas, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidopilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum e Bifidobacterium infantis. E principalmente quando eles estão em conjuntos de prebióticos como a inulina, o amido resistente e os ácidos graxos. Então, todos eles vão beneficiar a proliferação das cepas e as bactérias, favorecendo a sua colonização no trato gastrointestinal. Há alternativas aí no uso de probióticos e prebióticos na doença renal crônica. Então, atualmente, aí a busca por possibilidades terapêuticas através da combinação de prebióticos e probióticos alcançou bons resultados. Dentre as alternativas, o extrato de cranberry revelou-se promissor, bem como a suplementação da cúrcuma. Então, foi feita a dosagem aí de 500 miligramas 2 vezes ao dia, num período de 2 meses. Então, houve aí a redução dos níveis plasmáticos de LPS, que é uma redução de endotoxinas. E a cúrcuma, né, também a dosagem de 500 miligramas ao dia, em um período de 2 meses, teve aí a regulação metabólica da redução do NF-κB e do aumento do NRF2, que é a redução aí da resposta, né, celular e da resposta de antioxidantes. Então, a curcumina ela é um composto fenólico natural extraído aí da raiz do açafrão, é muito usado na China e na Índia, e o efeito antioxidante e anti-inflamatório teve aí, mostrou a regulação aí das enzimas antioxidante.
Então, o papel aí do nutricionista, né, que é a orientação da dieta, a reeducação alimentar e um programa individualizado aí da dieta para cada paciente. E então, essa dieta, ela correta, né, ela vai evitar. Então, ela vai evitar a produção de toxinas urêmicas, ela vai evitar a resposta inflamatória, ela vai evitar a desbiose intestinal e as consequências aí de uma desnutrição, de anemia e outras complicações que pode ocorrer. E a conclusão é que o paciente com insuficiência renal crônica necessita de uma alimentação individualizada e adequada, onde o cuidado nutricional deve primar aí pela reeducação das reações sintomáticas da uremia, como especialmente a atenção no processo inflamatório, sendo a melhor estratégia o uso de simbióticos, né, contribuindo para o restabelecimento da barreira intestinal, uma vez que reduz as citocinas inflamatórias e o estresse oxidativos e estimula a ativação positiva da resposta imunológica, contribuindo desse modo para a qualidade de vida desses pacientes com insuficiência renal crônica.